E, doutora Marília, para a gente colocar também na mesa aqui, a expectativa do Brasil, uma frase do Paulo Guedes nunca saiu da minha cabeça sobre o Brasil ser um cercadinho. Diz só, o Brasil tem um cercadinho invisível. Quando ele começa a romper, esse cercadinho segura ele, né? E me parece que assim, para romper o cercadinho, vai precisar de um milagre mesmo. Nós vamos precisar de alguma forma mais tempo para poder manter essa política de retenção de gastos. Dívida pública brasileira, por exemplo, já não é uma expectativa de pagá-la, mas pelo menos equilibrar junto com o que a gente vem fazendo. Para você, 3, 4 anos que está sendo decidido hoje, qual é o efeito? Na verdade, todo o efeito, né? Essa questão do arcabouço fiscal, como a população em geral ela não entende o que está sendo dito, ninguém fala sobre isso, não é muito chamativo, né, para as mídias falar bastante sobre isso. Mas o que a gente está decidindo agora, nessa quarta-feira, né, que vai ser votado lá em Brasília, vai refletir para a gente pelo menos pelos próximos 2 anos e meio, vai refletir diretamente na vida do brasileiro. E essa questão da taxa Selic, dos juros, é tão interessante porque é muito vilanizado pelo governo, né? Mas é vilanizado por quê? Porque a dívida pública, ela é atualizada por esse índice. Então, por isso ela é essa grande vilã. E puxando o chamariz novamente aqui para o arcabouço fiscal, a ideia do arcabouço fiscal, supostamente, é de que isso vai influir no Banco Central para que essa taxa ela seja diminuída, ela seja reajustada. Mas não há uma correlação instantânea entre a política monetária, né, dessa baixa da taxa, desse controle da taxa de juros com o arcabouço fiscal. O intuito do arcabouço fiscal é dar uma previsibilidade, mas pelo projeto de lei, né? Igual o Bruno estava falando, que essas emendas elas seriam engavetadas. O projeto de lei, ele não dá essa previsibilidade para a economia. Então, o mercado em si, né? As pessoas jurídicas de direito privado, né? As empresas, elas olham para esse arcabouço fiscal, elas pensam, poxa, eu não tenho aqui um controle efetivo, eu não tenho uma análise, eu não consigo prever como vai ficar a minha empresa, o meu negócio nos próximos anos. Então, porque existem muita liberdade, né, para explodir aí esse teto de gás. Então, mas de todo modo, a gente precisa discutir, por mais que as comissões temáticas tenham sido afastadas, é algo que a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa simplificar isso pro cidadão médio. As pessoas precisam entender do que se trata, porque no dia a dia delas, isso vai refletir. A longo prazo, os produtos na prateleira do supermercado, eles vão aumentar os valores, porque com certeza vai ter aí uma política fiscal de aumento de tributos, possivelmente vindo aí pelas renúncias fiscais. Eu não gosto desse termo, que é a revogação dos incentivos e benefícios fiscais. E uma empresa, ela não fica com esse gasto, ela não absorve esse aumento de tributo, ela passa para frente. E isso vai passar para quem compra, para quem vai lá no supermercado, para quem faz a aquisição de um produto. E, bom, como eu falei, né, o arcabouço fiscal está totalmente pautado no aumento de receita. E isso vai influir nos próximos 2 anos e meio, isso passando da forma como está, sem discussão, sem a popularização desses termos, do que está escrito nesse PL. O consumidor, o cidadão, ele vai assustar. Falar, de onde saiu isso? Ele não vai entender a origem. Mas por isso a relevância da gente estar falando aqui na Rádio Vinha, por isso a relevância disso, isso deveria estar sendo tratado mais nas mídias tradicionais. Com certeza. E bom,